Hello everyone, nice to see you again. Today I bring you one more video, and this time we're going to talk about the present perfect and the simple past tense. E aí, estão preparados? Eu sei que esse é um tema que gera bastante confusão para nós brasileiros, quando usar um, quando usar outro, e eu sei também que existe uma certa dificuldade na pronúncia. Então, no finalzinho do vídeo, eu falo um pouquinho, da pronúncia dos verbos regulares no simple past, para que a gente consiga ter uma pronúncia o mais natural possível. Então, vamos dar início à diferença, do nosso simple past tense e do present perfect. Vamos começar falando um pouquinho sobre o present perfect. Lembrando que o present perfect, ele é usado para se referir a uma ação que deu início no passado e ela ainda permanece, ela ainda acontece até o momento. Então, ela é uma conexão entre o passado e o presente, que eu já tinha falado anteriormente. Por exemplo, I have lived in Japan since 2013. Então, eu moro no Japão desde 2013. Eu vim para cá em 2013 e estou aqui até hoje. Então, há essa conexão entre o presente e o passado. Já o simple past não tem essa conexão. Ele indica que a ação está totalmente realizada, foi totalmente realizada em algum momento do passado. E no simple past, eu também posso usar as preposições de tempo. Então, eu posso indicar um tempo específico. Por exemplo, I lived in São Paulo when I was a child. Eu morei em São Paulo quando eu era uma criança. Então, aqui é um tempo específico. When I was a child. Simple past. Eu já não posso usar o present perfect. Um outro exemplo. I went skiing last year. Last year é um tempo específico, então eu tenho que usar o simple past. Eu fui esquiar no ano passado. I went skiing last year. O simple past, quais são essas time expressions, As expressões de tempo. Aqui tem alguns exemplos. Quando eu tiver o last, que pode ser last week, last night, last year, last month e assim sucessivamente, eu tenho que usar com simple past tense. Eu não posso usar com o present perfect. Outra expressão de tempo é o ago. Tanto tempo atrás. Por exemplo, 2 years ago, a week ago, a month ago. E um outro exemplo, yesterday, ontem. Então, por exemplo, aqui eu posso falar I slept very badly last night. Last night é um tempo específico. Então, eu tenho que usar o simple past. Eu dormi muito mal na noite passada. Um outro exemplo, I saw David a week ago. Eu vi o David há uma semana atrás. Tempo específico, simple past. O nosso último exemplo, I spoke to my parents yesterday, Novamente, o yesterday é um tempo específico, simple past. Eu falei com os meus pais ontem. Agora, voltando um pouquinho para o present perfect, lembra que nós usamos esse tempo verbal para falar de experiência de vida, de realizações. Então, aqui eu não vou usar o simple past, eu vou usar o present perfect. Por exemplo, eu estive em Hiroshima. I have been to Hiroshima. É uma experiência de vida. She has climbed Mount Fuji. Ela já escalou o Monte Fuji. Também é uma realização, uma experiência de vida. Eu não estou mencionando quando essas ações foram realizadas, então present perfect. Mas se eu mencionar o quando, simple past. Por exemplo, she climbed Mount Fuji last year. Aí, como tem last year, she climbed, simple past. Voltando para o present perfect, eu também uso ele para indicar ações que acabaram de ser concretizadas e também acompanhado das palavras just, already, yet or still. Então, para essas palavras, o correto é usar o present perfect tense. Por exemplo, I have just finished the report. Eu acabei de terminar o relatório. É uma ação recente, present perfect. They still haven't delivered the goods. Eles ainda não entregaram as mercadorias. Um outro exemplo. She has already had lunch. Ela já almoçou. Então, a ação já foi concretizada e provavelmente é uma ação que acabou recentemente. E o nosso último exemplo. They haven't delivered the goods yet. Eles ainda não
entregaram a mercadoria. Percebam que o yet, ele é usado em frases negativas e ele é sempre posicionado no final da frase, como eu já tinha falado anteriormente. O still pode ser usado tanto em frases afirmativas quanto negativas, mas ele vai sempre após o sujeito, no caso do present perfect. Existe o posicionamento do verbo to be, mas eu não vou entrar nessa parte gramatical agora, ok? Voltando um pouco para o simple past, falando da pronúncia desses verbos, dos verbos regulares. Na verdade, todos os verbos que terminam em ed. Então, independente de ser no simple past ou no present perfect, se o verbo for regular, ele vai terminar em ed. Então, essa é a nossa pronúncia. Aqui, nós temos que prestar atenção nos verbos da forma presente, porque dependendo do som que o verbo tiver na forma presente, ele vai ter uma determinada pronúncia no passado. A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, né? Ed. Não se fala ed, esse som puxado, né? Não é falado. Minha filha gritando, pessoal, desculpem. Então, por exemplo, se no presente o verbo terminar com os sons de k, s, sh, ch, p, p, aí, no passado, ele vai ter o som t, bem suave, t. Por exemplo, work, worked. Mais uma vez, pessoal. Work, worked. Pass, olha os sons. Pass, passed. Practice, practiced. Outros exemplos. Wash, washed. Watch, watched. And stop, stopped. Então, tomem cuidado, é um som bem suave de T. Quando os nossos verbos na forma do presente tiverem o som de t ou d, aqui ele vai ter um som de id. É como se o verbo ganhasse uma sílaba não, né, pessoal? Uma sílaba extra. Então, nesse caso, id. Por exemplo, need, olha o som d, need, needed. Percebam, quando eu falo need, não dá para separar, é uma sílaba só. Mas no passado, needed. Mais uma vez, needed. Outro exemplo, hate. Percebam que não é a grafia do verbo, é o som. Então, apesar dele ter a letra E, o som é t, hate. Então, no passado, hated. E o nosso exemplo final, want, wanted. Então, perceberam? Want, wanted. Existe uma interrupção na hora de falar quando eu transformo esse verbo para o passado. Agora, se os nossos verbos, para todos os outros verbos regulares, nós simplesmente adicionaremos o som da letra D, um som bem suave, D. Por exemplo, play, played. Perceberam que eu não falo a letra E? Play, played. Cry, cried. Love, loved, loved, ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam, thumbs up para mim. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Pessoal, have a lovely week. Thank you for watching and see you next time.